Olá pessoal, um abraço, um bom domingo para você. Hoje são 5 de dezembro de 2021 e a gente vai falar do Atlético Patrocinense, qual a situação, o time vai disputar a primeira divisão de Minas Gerais mais uma vez, né? E vamos saber como é que está a preparação do clube. Oferecimento: Automotiva Pneus, Lojas Reon, Disque Areia do Luquinha, Posto Econômico. Pois é, esta semana que está começando, o Atlético Patrocinense já se prepara para o Campeonato Mineiro de 2021. O Atlético Patrocinense vai entrar no seu 5º ano na elite do futebol mineiro e está com uma boa perspectiva, pelo menos o presidente nos disse assim. Apesar da falta de verba, né, ainda não há decisão da televisão, né, de qual televisão que vai fazer o Campeonato Mineiro, se alguma vai. Há uma possibilidade do Jornal O Tempo fazer, da Rádio Itatiaia fazer também streaming. Isso ainda está em estudos e em negociação com a Federação Mineira de Futebol. Pode ser também que a TV Record ou a Bandeirantes possam uma das duas assumir aí o Campeonato Mineiro, mas nada disso é certo. O que o Atlético Patrocinense sabe é que ele vai poder contar, por exemplo, com a verba de patrocínio, né? E eles estão fazendo buscas aí de patrocínio do time para 2022, e estão sendo bem recebidos. E também esse ano volta a torcida ao estádio Pedro Alves Nascimento, isso é muito importante. Já houve também porque a apresentação começa nesta segunda-feira, e já houve vários aspectos de, por exemplo, definição de campos, onde vai ser o treinamento, onde vai ser técnico, físico, onde vai ter coletivo. Então, mas todos esses treinamentos não acontecerão no estádio Pedro Alves do Nascimento, para preservar o campo, e também porque a Secretaria de Esportes vai fazer algumas alterações, inclusive no gramado, para que ele fique um pouco mais macio. Mas essas notícias, essas informações são todas dadas aí pelo presidente Roberto Avatar, o Tatá, que nos concedeu a entrevista e fala tudo sobre o Atlético Patrocinense. Tatá. Luiz, primeiramente é um prazer estar falando com você novamente, né? E dizer que dificuldades sempre vai existir, né? Mas a gente tem um grupo de colaboradores, de patrocinadores que estão ao nosso lado, né? E correndo atrás para que a gente possa fazer uma boa equipe para que o CAP dispute o Campeonato Mineiro 2022. As dificuldades, eu falo que sempre vai ter. Se você acaba com uma hoje, amanhã aparece outra, né? Mas a gente está correndo atrás, nesse momento, pedir aos nossos colaboradores e patrocinadores que, ao receber uma visita, que seja minha, que seja do Tarcísio, da Norma, do Marcão, de todos, enfim, que estão nos ajudando, o Reginho lá da Casa das Antenas, que sejam colaboradores, que sejam nossos apoiadores, porque a dificuldade vai ser grande, pois até o momento a Federação Mineira não nos deu nenhum valor que vai ser repassado, então a gente tem que pagar a conta no final. Então, a gente recebendo essa ajuda de todos, eu acredito que vai se normalizar e a gente vai conseguir fazer um bom campeonato. Agora, o CAP, é lógico que algumas receitas devem acontecer, né? Porque a federação, inclusive, não acertou ainda com televisão e tal, está acertando aos poucos com o streaming, com veículos de comunicação, mas o Atlético Patrocinense também tem a vantagem da volta da torcida, né? Isso aí é um fator muito importante, né? Porque a torcida do CAP sempre foi uma torcida apaixonada, né? E todos os jogos aqui, você mais que ninguém sabe que sempre nos apoiou a torcida. Então a gente espera que aconteça a liberação total da torcida para que a gente tenha esse trunfo dentro de casa e que a gente faça o nosso dever de casa, né? Porque se for pegar o retrospecto de antigamente, dos anos anteriores, a nossa equipe estava jogando mais bem fora de casa do que no nosso próprio reduto, né? Mas
a gente está conversando com a comissão técnica, com todos que estão imbuídos de ajudar para que possa fazer diferente no próximo Campeonato Mineiro, para que a gente possa sair vitorioso. Bom, agora como é que os trabalhos já começam, né? Já começaram, aliás. Sim, a comissão técnica já está quase toda aqui em Patrocínio, já está o Gustavo Brancão, o Marcelo Albino, o Juninho, que é o gerente de futebol. Hoje, que é sexta-feira, está chegando o Vanderlei, que é o preparador de goleiro. Amanhã cedo chega o Caldiron, que todos aqui em Patrocínio conhecem, que é o preparador físico. O roupeiro, o massagista também chegam amanhã. E na segunda, a partir de segunda, dia 6, já começa a chegar os atletas para que possam fazer os exames físicos e de ergometria, para que o doutor Nilo, o doutor Otávio, o Tavinho, o Denilson, que são nosso corpo médico que está mais à frente, possa fazer os exames que precisam para que eles possam ser liberados para o treinamento. Você vai poder colocar o time em campo assim para fazer um amistoso? Você acredita quando? Olha, Luiz, eu acredito que seja no início de janeiro. A programação nossa não tem amistoso antes de janeiro não, mas eu acredito que no mínimo uns 2 ou 3 a gente vai precisar fazer para que o Marcelo e o Gustavo Brancão possam conhecer o grupo dentro de campo, né? Porque se dar treinamento é diferente de jogos. Então, com isso a gente já está trabalhando, o Juninho já está aí desde segunda passada tentando conseguir esses amistosos para que quando tiver o plantel formado já possa fazer e o treinador possa avaliar os seus atletas. Só para finalizar, a tabela saiu e, ao contrário dos anos anteriores, quando o CAP foi muito sacrificado, esse ano a tabela ajudou, porque os amistosos, os clássicos regionais serão aqui e jogos distantes como Tombense e Poços de Caldas também serão em Patrocínio. Luiz, a tabela, eu sempre falo que a tabela boa é aquela que você começa ganhando, mas tirando essa parte, sim, a gente faz um jogo fora na primeira rodada, que é lá em Valadares contra o Democrata, uma equipe que subiu. Eu tive a oportunidade de conversar com o seu presidente lá em Belo Horizonte no dia do arbitral. Ele falou que vai manter mais ou menos a metade da equipe, vai ser a mesma, então eles já têm um pouco de conjunto. Então a gente tem de trabalhar bem para que possa nesse primeiro jogo ter um resultado positivo, e nos 2 jogos seguintes são o Uberlândia em casa e o RT. Então são clássicos regionais que eu acredito que seja a maior rivalidade da região, que seja CAP e o RT, então a gente está esperando casa cheia, mas a gente tem de fazer a nossa parte, né? Iniciar com o pé direito para que a torcida possa acreditar na nossa equipe e nos apoiar. Tá aí o Tatá dando todas as informações do Atlético Patrocinense para a torcida. Vamos agora saber do Maurílio Gabriel, que é o subsecretário de Esportes de Patrocínio, que vai falar para a gente como é que está a definição dos campos, dos locais de treinamento do time para a temporada de 2022. Realmente, Luiz, ontem à tarde recebemos a comissão, né, do Clube Atlético Patrocinense, onde a gente fez a vistoria, as visitas, né, nos campos da nossa cidade, o estádio Júlio Aguiar, o Daniel Caldeira, o Velho Didino e também o Ferroviário. E apresentamos o estádio, né, Pedro Alves Nascimento, onde a diretoria, juntamente com a comissão técnica, ficaram todos encantados, né, com os gramados de nossa cidade, das nossas praças esportivas, e os mesmos estão muito contentes, né, com os gramados, onde vão variar os diversos treinamentos deles, né, vão priorizar a parte tática no Júlio Aguiar e no Daniel Caldeira, e a parte física mais no Ferroviário e no Peuca. A gente, juntamente com o nosso secretário Mauro Nogueira, a gente está preparando cada vez melhor o estádio para manter um gramado impecável para o Clube Atlético Patrocinense desempenhar melhor ainda os seus treinamentos. Aí resolveram preservar o Pedro Alves, né? Porque também os outros estádios estão todos em perfeita condição, né? Luiz, o Pedro Alves a gente tem que, a partir de segunda-feira, vai a equipe nossa para lá. A gente tem que fazer umas adequações lá em um gol, daquele gol que dá acesso aos vestiários, a gente tem que estar mexendo nele. Tem algumas
ondulações ali, a gente vai ter que fazer essa adequação a pedido do Hilário Félix, né, representante da federação. A partir de segunda-feira a gente vai estar fazendo esse trabalho e também o Pedro Alves vai fazer um trabalho de cortes verticais, com adubações, colocando a areia em alguns pontos dele, né, para o campo ficar mais macio, para, se Deus quiser, em janeiro, na estreia do Clube Atlético Patrocinense, esteja com perfeitas condições o gramado e toda a estrutura do Pedro Alves do Nascimento. Beleza, tá tudo aí, então vocês já sabem, nós já passamos, inclusive eu e o Mário César, né? O Mário César e eu já passamos assim uma geral do campeonato, dos jogos e tal. Mas para você saber quais os jogos, quando o time joga em casa, quando joga fora, vamos repetir aqui a tabela do campeonato de 2022 para você. Aí a tabela é a seguinte: quando tem um dia, por exemplo, 2 ou 3 de fevereiro, significa que vai ser sábado ou domingo, ou quarta ou quinta-feira, de acordo com aquela data, né? Então vamos conferir a tabela. Dia 26 de janeiro estreia contra o Democrata lá em Governador Valadares. No dia 29 ou 30, que é quarta ou quinta-feira, joga em Patrocínio, no estádio Pedro Alves do Nascimento, contra a equipe do Uberlândia. No dia 2 ou 3, que já é os outros sábado e domingo, recebe a equipe da URT de Patos de Minas. No dia 5 ou 6, joga com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. No dia 9 ou 10, joga aqui em Patrocínio contra a Caldense. No dia 12 ou 13, enfrenta o América em Belo Horizonte. No dia 16 ou 17, contra o Atlético em São João del Rei. No dia 19 ou 20, joga aqui no estádio Pedro Alves contra o Tombense. No dia 5 ou 6, volta a jogar em casa contra a equipe do Pouso Alegre. No dia 12 ou 13, enfrenta o Vila Nova de Nova Lima, também em Patrocínio. E no dia 20 de março, joga contra o Cruzeiro aqui no estádio Pedro Alves do Nascimento. Então, este ano a tabela foi melhor para o clube do que nos anos anteriores, né? Ou seja, ele vai jogar aqui contra a Caldense, contra o Tombense, contra o Uberlândia e contra o RT. E o grande que ele recebe da capital é o Cruzeiro de Belo Horizonte. Pois é, outra informação que a gente tem é que a CEP, a Sociedade Esportiva Patrocinense, que é o outro time profissional da cidade, começa os seus trabalhos já nesta semana também. As informações são de que a comissão técnica, parte da diretoria, para resolver alguns assuntos que ficaram pendentes ainda desse ano, vai acontecer, vão se reunir agora, e já no início do ano que vem o pessoal já começa também a trabalhar visando a segunda divisão de 2022. Então tá tudo aí, um grande abraço para você, um ótimo domingo, e fique aqui na rede hoje, porque você vai ter sempre as informações aqui do esporte em Patrocínio, né? Um abraço, não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like, porque é muito importante para nós. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Oferecimento. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo o estoque em 10 vezes, 1 mais 9, preço de tabela ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Disque Areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo, e o atendimento Automotiva Pneus. Nova? Aqui no Posto Econômico você pode. No dia 15 de janeiro, o Posto Econômico, em parceria com a Rio Branco, irá sortear uma moto 0 km. É super simples. É só você abastecer R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel e garantir o seu cupom. Ano novo, moto nova. É só aqui no Posto Econômico, o posto pé quente da cidade.
O seu